Ora, muito bem-vindos a mais um vídeo número 7 da SQL. Desta vez vamos arrancar para uma estrutura de repetição do tipo while do, normalmente mais conhecido por um ciclo. Então eu espero que no final deste vídeo sejas capaz de utilizar uma estrutura de repetição, que também sejas capaz de carregar uma tabela com valores de forma automática, e o procedimento que vamos utilizar é o p-registar privilégio. Isto significa que vamos ter que fazer aqui algumas coisas, a começar exatamente por vos cumprimentar. Boa tarde uma vez mais, o meu nome é Manuel Loureiro, e vamos começar exatamente por criar uma tabela de privilégio, porque nós queremos usar essa tabela até como um exemplo, um modelo de carga automática de privilégios, certo? Vamos ver, vai ser engraçado. Ok, então vamos passar aqui para o ecrã, e o que vocês têm aqui é já a preparação do vídeo número 7, com a estrutura de repetição. Ok, então se eu quero criar um procedimento chamado p-registar privilégio, que é o que eu vou fazer aqui assim, vamos chamar o p-registar privilégio. Vamos começar de baixo para cima desta vez, tá? P-registar privilégio, e eu quero, por exemplo, passar o level. Ok, pronto, e o que é que eu quero que ele me faça? Que me escreva níveis e valores, neste caso até vou dizer a quantidade. Ok, quero que ele faça, por exemplo, registre 3 levels, level 1, level 2, level 3, e depois, se já tiver o 3, que faça level 4, level 5, level 6, certo? Pronto, então se nós executarmos vamos ter um erro porque o procedimento não existe, já sabemos. Precisamos então de o dropar primeiro, não é? Drop procedure if exists, e este procedimento é nada mais nada menos que este que está aqui, assim. E em segundo lugar precisamos de fazer a sua criação, create procedure, e o procedimento é um procedimento que tem como entrada um valor 1, que é um texto, e um valor 2, que é um inteiro, tá? Assim, certo? Eu aqui estou a optar por terminologia de valor para ser mais fácil para vocês. Normalmente eu utilizo letras A, B, C e assim em diante. Pronto, então agora quero que isto comece, begin, e que termine. Pronto, aqui. Dentro disto nós vamos criar aqui uma estrutura que vai fazer repetição. Basicamente o que é que ele vai fazer? Ele vai-me fazer um while, uma estrutura do tipo while, e a minha condição é, se eu vou querer registar valores, eu vou começar por usar aqui duas variáveis. Nós vamos já trabalhar isto. Contador, portanto, enquanto o contador for menor que o valor máximo, já vamos ver que vamos precisar de duas variáveis para fazermos aqui um incremento. Então eu quero que ele faça o seguinte: eu quero que ele insert into na tabela do privilégio, que ainda não existe, vamos já criar, na tabela do privilégio, na coluna do privilégio, okay, os valores. Pronto, e os valores que eu quero, como exemplo, seria, por exemplo, o value, o level 1, level 2, level 3, só que eu não sei quais são esses valores, eu preciso fazer uma concatenação, tá? Então eu tenho que levar o valor 1, e a esse valor 1 acrescentar-lhe aqui um espaço, e depois acrescentar-lhe o valor 2, que é nada mais nada menos do que, para já, valor 2, depois vamos corrigir aqui, nada mais nada menos do que o número de valores que eu quero que ele insira. Depois de fazermos isto aqui, temos que dar um end while, não é? Que é o fim do ciclo, tá? E agora, para executarmos isto, como é evidente, nós também precisamos, deixa-me só ver como é que está este procedimento. Portanto, aqui o drop, está bem, e aqui também está, não temos nenhum erro para já. Está bastante incompleto, mas é só para vocês perceberem a mecânica disto. Mas para verem mesmo isto, precisamos de fazer um drop procedure, drop table if exists. Se não temos uma tabela, vamos criar if exists, e essa tabela é a tabela do privilégio, drop table if exists, tabela de privilégio, e agora criamos a tabela tb privilégio
privilégio, já sabem, assim usamos sempre esta técnica. E agora, há quem faça assim, não é? ID, inteiro, auto, increment, vírgula, agora o privilégio, que é texto, vamos meter baixar, depois corrigimos ali em cima, vamos por aqui um 20, e agora vamos meter aqui uma data de registro, sendo que esta data de registro é um timestamp, ok? Manter sempre isto, e já agora, e porque não, uma primary key para o ID, e também, porque não, uma unique key para o privilégio. Pronto, depois disto feito, super simples, uma tabela, damos um drop aqui, executamos aqui, não temos erros. Podemos descrever a tabela, describe tb privilégio, assim, ok, e agora executo, também está tudo bem, fez uma estrutura, montou uma estrutura, e agora eu quero correr o meu procedimento. Então, para correr o meu procedimento, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um call, tá? Um call ao procedimento registrar privilégio, que está aqui, que tem 2 parâmetros. Ok, registrar privilégio, e como o procedimento lá em cima marcado tem 2 valores de entrada, eu vou entrar com o level e depois vou dizer que quero meter aqui 3. Ok, basicamente é isto. Então, o que é que eu pretendo com isto? Fazer level 1, level 2 e level 3. Agora vamos olhar aqui para o procedimento a ver se é possível ou não fazer com que isto aconteça. Vamos cortar daqui e trazer aqui para baixo e para cima da tabela. Pronto, então vamos lá ler isto, não é? Quando nós pedirmos para chamar o privilégio, level 3, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que entramos neste procedimento. Este procedimento que está aqui está a usar 2 variáveis. A variável contador e a variável valor máximo. Turma, já dá para ver que isto não vai funcionar porque estas variáveis não foram declaradas. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos declará-las. Temos que as declarar, portanto, o contador e também o valor máximo. Pronto, mas não basta declarar, não é? É preciso declarar e definir o tipo de dados aqui no SQL. Eu tenho estado com um pouco a webcam, vocês também não precisam de mim porque eu não sou assim tão bonito como isso. Estou a focar muito mais ali no código, que é o que interessa. Ok, então aqui o contador é do tipo inteiro, o valor máximo também é do tipo inteiro, e agora o que é que acontece? Quando nós pedirmos para inserir, ele vai apanhar o valor e no valor não há qualquer problema. O problema vai acontecer aqui com o número que nós vamos colocar aqui à frente. Esse é que é o grande problema. Porquê? Porque nós não podemos ter valores repetidos. E se calhar eu vou testar isto para vocês verem o que se passa. Ok? Muito bem. Pronto. Então, se o valor é o número total de registros que eu quero fazer, eu vou ter sempre que dizer que o contador é igual a 1 no início. Tá? Sendo que estou para já a cometer aqui um pequeno erro, mas vou ter que o fazer. O contador é igual a 1 e o valor máximo vai ser igual ao valor máximo, está mal escrito, valor máximo aqui, máximo vai ser igual ao valor 2 mais 1, valor 2 mais 1, tá? Pronto, e aqui até podemos testar porque isto vai funcionar. O que é que acontece? Eu vou ter aqui, espero eu, para o level, ele vai me fazer level 1, level 2, level 3, tá? Vai-me escrever os 3 primeiros níveis sem qualquer margem de dúvidas. Vamos executar aqui este procedimento e agora vamos chamá-lo e vocês vão ver. Olha, executei e já me está a dar aqui um erro a dizer que tem repetição nos valores. Porquê? Porque eu esqueci-me de fazer uma coisa muito importante. Eu esqueci-me de dizer que depois de fazermos aqui a inserção nós temos que atualizar o valor do contador. Portanto, erro meu, por isso 7 contador igual a contador mais 1. Pronto. Ele não podia atualizar e morria ali, ok? Ainda bem que isto estoura logo ali, porque senão entrávamos aqui num ciclo infinito e podia ser muito mau, tá? Vamos dar drop novamente e vamos executar, ok? E agora vamos testar novamente com... temos que fazer um truncate à tabela, que é importante para testarmos aqui. Ok, nesta fase tem que ser truncate tb privilégio,
na tabela do privilégio. Ok, e vou executar. E agora sim. Agora já posso tentar ver o que é que está aqui quando eu executar. E volta-me a dizer que tenho... queimou no 3. Não foi? Vamos ver o que é que está lá. Ok, vamos ver o que é que nós temos na tabela. Selecionar a tabela do privilégio. Vamos ver. É importante. Select. Estou aqui. Eu não sei o que é que está lá. Select asterisco. From TB privilégio. Privilégio. Vamos ler isto. Executar. Pois. Está a meter sempre level 3. Ok, pronto. Está-me a meter sempre level 3. Eu vou já explicar porque é que ele está sempre a meter level 3. Porque, e eu vou dar aqui um truncate, aqui, e então porque é que ele está sempre a meter o level 3? Porque eu estou-lhe a dizer que o valor é o valor de quantos eu quero que ele escreva, e não o valor que está aqui, certo? Pronto, este valor é o valor, eu vou repetir, da quantidade de vezes que eu quero que faça. E eu enganei-me, e aqui coloquei o valor 2, quando na realidade tem que ser o contador. Tá? Muito bem. Pronto. Tem é que ser o contador. Assim é que é. Pronto. Então eu vou dar aqui um drop e vou executar. E agora vou selecionar uma vez mais. A tabela está vazia. E agora sim, com 3, eu vou executar. Aqui fazer aqui este call. Certo? Pronto. E agora já não tenho nenhum erro. Vamos ver o que é que aconteceu. Se nós pedimos para ver o que temos no privilégio, temos o level 1, level 2 e o level 3. Ok, turma. Pronto, então eu diria que para este vídeo funciona em duas partes. Esta é a primeira parte para vocês verem como é que funciona uma estrutura de repetição. Isto funciona assim. Agora, numa segunda parte, vamos, dentro deste vídeo, vamos ver como é que nós conseguimos resolver problemas que poderiam vir daqui. Certo? Mas isso já vai para além da própria estrutura de repetição, já tem a ver com o procedimento e não propriamente com a estrutura de repetição. A estrutura de repetição está a funcionar bem. Agora, eu quero é que o procedimento também funcione, por isso vou ter que fazer aqui alguns ajustamentos. Então temos que usar aqui alguma algoritmia, aqui alguma inteligência. Tá? Pronto. Porquê? Porque se nós voltarmos a repetir este valor que está aqui, vejam, se eu executar, ele agora dá-me um erro, porque diz-me que está a duplicar. E tem razão. Porque é que ele está a tentar duplicar? Se selecionar aqui, vamos ver, ele nem meteu mais nenhum, porque ele está a voltar ao nível 1. Certo? Cada vez que ele executa isto, ele coloca o contador no 1. Então nós não podemos fazer isto. Nós temos sempre que garantir que a inicialização do contador depende do último valor. Isto é, do valor mais alto que tiver na base de dados. Por isso eu vou precisar de criar aqui duas variáveis novas. Ok? Vou precisar de uma variável que me marca o valor do contador, que ainda não tenho. Quer dizer, eu tenho o contador de valor máximo, eu preciso é de saber o que é que está no contador, assim é que é. Isto é, eu não posso dizer que o contador é igual a 1, porque eu não sei. Eu sei que o contador vai ser igual ao valor mais alto que estiver na base de dados. Então, este contador, eu vou escrever aqui um select e vou colocar o max ID, tá, para ele, o max ID from tabela do privilégio. Ok, pronto, então isto vai me dar o valor mais alto da tabela do privilégio aqui. Só que o que é que acontece? Se a minha tabela de privilégio ainda não tiver lá nenhum registro, o primeiro dá-me 0. Então, antes de eu fazer isto, eu tenho que fazer um teste, ok? Eu tenho que primeiro fazer o seguinte, eu tenho que atribuir outra vez ao contador, vou fazer aqui um set ao contador, e vou pedir para ele me dizer count, que me conte quantos registros tem na tabela. Tá? Select count asterisco from tb utiliza privilégio. Okay, pronto, então vejam, se aqui eu contar os registros, se for 0, tá? Se for 0, significa que não tem lá nenhum. Então dá-me 0 e coloca-me aqui um 0. Então eu só vou fazer uma atualização caso o valor que eu encontro aqui não seja 0. Tá? Então, se o meu
contador for igual a 0, então o que é que eu vou dizer? Eu vou inicializar o contador com o valor 1, tá? Porque eu não quero que ele comece em zeros. Caso contrário, eu quero ir buscar o valor atual, tá? E o valor atual vai ser dado por esta variável, que é o valor máximo. Ok? And if. Assim. Ok? Tá? Pronto. Então vamos recapitular aqui, para vocês entenderem isto. Imaginem que é o primeiro registro. Isto aqui vai ajudar, tá? Imaginem que não há nenhum registro na tabela. Quando nós entramos aqui e dizemos que queremos registar 3, o que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar quantos registros estão na tabela e vai encontrar o valor 0, porque não tem lá nenhum. Então, se o valor do contador é 0, eu vou marcá-lo com o valor 1. Vou-lhe atribuir o valor 1. Pronto, então ficamos para já por aqui. Esqueçam este else, certo? Ok? Não interessa este else, interessa isto, porque ele não vai fazer o else. Agora, quando... porque é que eu tenho este aqui, valor máximo, valor 2 mais 1, correto? Pronto, e depois eu tenho aqui a marcação do valor máximo igual a valor 2 mais 1. Ok, porquê? Porque eu depois vou fazer uma comparação do contador com o valor máximo. Então, este valor máximo, neste exemplo aqui em concreto, se eu lhe passar 3, o valor máximo é 4. Ok? O valor máximo é igual a 4. Então, o que é que vai acontecer? O meu contador, vejam, o meu contador que vale 1, eu vou dizer que 1 é menor do que 4. Portanto, isto é verdade. Certo? 1 é menor do que 4. Então, ele vai inserir. E o que é que ele vai inserir? Ele vai inserir o level e depois no contador vai meter o número 1. E depois no contador vai meter o número 2, porque ele vai aumentando aqui, vai meter o número 3 até que mete e fica por ali, não mete o número 4. Quando já existe na base de dados, o que é que vai acontecer? Imaginem que nós já temos lá 3. Se já tiver lá 3, quando eu pedir para registar, ele vai fazer a primeira linha, a linha 218, e vai-lhe perguntar quantos tem. E ele diz que tem 3. Se tem 3, não faz isto. Faz o else. E o que é que o else lhe pergunta? É qual é o valor que tu tens no máximo no contador. Ele vai te dizer que tens o 3. Pronto, se ele te diz que tem o 3, da mesma maneira que nós atualizamos aqui com o contador mais 1, podemos fazer exatamente o mesmo com este aqui. Ok? Então, este contador que tem este valor e este contador que tem este valor aqui, eu posso, num ou noutro caso, tá, retirar... pronto, aqui posso adicionar mais um, para não complicar. Ok? Contador mais 1. Depois eu melhoro ali. O meu contador passa a ter mais um valor. Então, mais uma vez, se eu já tinha introduzido 3 no início, quando eu depois pergunto quantos tem, ele não tem 0, então ele vai perguntar qual é o número mais alto. O número mais alto é o 3. Então ele 3 mais 1 faz 4. Para quê? Para que da próxima vez, quando ele começar a escrever, o contador aqui já não seja 3, mas sim que seja 4. Tá? Então ele faz level 4, level 5, level 6. Certo? Só que temos que resolver aqui um problema, que é este contador e este valor máximo. Este valor máximo é um valor que é o valor 2 que vem passado cá de cima. Portanto, então este valor máximo nunca pode ser só mais 1. Ele tem que ser sempre mais 1, mas já não precisa de ser mais 1, mas precisa de ser o valor 2 mais o contador. Assim. Ok? Para fazer a atualização. Eu vou apagar aqui este comentário e vou mostrar outra vez. Assim. Ok? Pronto, vamos fazer aqui um teste para ver como é que isto está e vamos ver que ele vai funcionar bem quando o valor é sempre level. Depois nós vamos querer mudar e vamos fazer de maneira a que ele não utilize só level e utilize outros níveis diferentes, mas isso vai ficar para outro vídeo. Para já o que me interessa é que neste aqui funcione, porque senão posso estragar este, está bem? Vamos ter que dar aqui muitas voltas e o tempo que vamos perder pode ser imenso e isto não resultar muito bem. Ok, então eu vou fazer aqui uma truncagem, um drop nesta tabela de registar privilégio. Tá? Não se esqueçam uma vez mais que este vídeo tem duas partes.
dentro do mesmo vídeo, uma em que nós já asseguramos que vimos como é que funciona uma estrutura de repetição. Neste caso estamos a ir mais longe, ok? É o procedimento com a estrutura de repetição, tá? Ok, então vamos lá. Já fiz o drop e agora vou criar o procedimento. Não tenho nenhum erro. Vou dar um truncate à tabela do privilégio para ter a certeza que isto fica limpo. E agora vou executar isto que está aqui. E está vazio. Ok, turma, e agora eu só vou introduzir dois níveis. Level 1 e Level 2. E vou executar. Ok, pronto, fechei aqui. E o que é que eu tenho aqui? Vou selecionar para ver o que é que está lá. Level 1 e Level 2. Agora, imaginem que eu quero introduzir 5 níveis. 5 não, mais 3 níveis. Para ele fazer o 3, o 4 e o 5. E é aqui que ele tem que acertar, não pode falhar. Certo? Vamos executar. Pronto, e não sabemos o que é que aconteceu. Vamos ver aqui no Select. E cá está. Level 3, Level 4 e Level 5. Como é que isto aconteceu? Ok? Uma vez mais. Vou-vos mostrar. E também vos vou mostrar o que é que fica de diferente e eu não quero. Por isso é que eu vou deixar para outro vídeo. Se eu não passar aqui o level e passar outra coisa qualquer, tipo privilégio. Ok? Privilégio. Tá? Por causa deste 3 aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai-me buscar, vai passar para o 6. Vai fazer 6, 7 e 8. Quando na realidade eu posso fazer com que ele faça 1, 2 e 3, porque diz respeito ao privilégio. Certo? Mas isso, como eu vos disse, poderá ficar para outro exercício. Neste caso, aqui, até pode ser um exercício que eu vos recomendo para vocês fazerem, resolverem este problema, para que se eu mudar ali o valor 1, ele não me acrescente, não passe para o 6, mas sim que vá ao início, certo? Pronto. Vou então aqui novamente ao ecrã, vou manter o level para fazer a demonstração, vou colocar como fiz aqui com o número 2, mas primeiro vou dar um truncate na base de dados. Ok, e vou fazer um select outra vez e ela está vazia. Ok, agora vou então explicar o que é que acontece. Quando nós executamos isto aqui e ele não tinha nenhum valor na nossa tabela, o que é que aconteceu? Tá, vamos lá. O valor 1 é o level. O valor 2 é o número de vezes que vai fazer. Certo? Pronto, então, quando entrarmos aqui na função, não se preocupem aqui com as variáveis, preocupem-se só aqui com a parte da construção da função. Eu tenho aqui na linha de 218 uma contagem de quantos registros eu tenho na base de dados. Neste caso na tabela do privilégio. Ele diz-me que eu tenho 0. Tenho 0 significa que ainda não houve nenhum registro. Então, se eu tenho 0, o contador passa a ficar com o valor que tinha, mais 1. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu fiquei com o valor no contador 1. Como eu tenho valor no contador 1, passei aqui para baixo para a implementação. Só que esta implementação vai funcionar em função do contador, que é a quantidade de valores que eu quero introduzir, mas também do valor máximo. E o valor máximo vai ser sempre dinâmico, ele vai sempre depender do contador mais o valor máximo. Por isso é que aqui na linha 225 nós fizemos essa operação. Pronto, e agora olhando para isto, eu consigo até fazer um bocadinho melhor e melhorar o código, que é esta função que está aqui, eu estou a colocar aqui um e aqui um mais 1. Na realidade eu posso usar este set contador que está aqui em baixo e fazer set contador igual a contador mais 1 e reduzir ali um bocadinho ao código. Porquê? Porque se o contador não for igual a 0, ok? Se o contador for maior do que 0 no momento em que eu faço aqui este teste, então eu não preciso deste else, ok? Basta-me aqui este if. Okay? Se o contador for maior do que 0, eu vou obter um novo valor do contador. Caso contrário, o contador tem o valor 0, então eu vou meter aqui o set contador igual a 0, porque eu inicializo o contador com 0. Portanto, o contador tem 0, se eu faço a contagem no início, se ele me diz que tem 0, então ele não faz um if,
e aqui passa-me o contador para 1. Se na segunda volta ele já tem lá valores, ele começa na mesma com 0, mas quando ele pergunta quantos tem, como tem 3, ele faz-me este aqui. E ao fazer-me este aqui, ele vai ver qual é o valor do contador e atualiza. E diz-me, por exemplo, que o contador tem 3 registros. Se tem 3 registros, ele atualiza aqui para mais 1 para 4. Isto assim está melhor do que o que estava. Esta parte aqui do valor máximo, isto aqui é um esquema dinâmico, porque eu nunca sei quantos vou ter, vai depender do parâmetro em que eu vou passar aqui, e o início é sempre relativo, ele começa sempre num valor que depende do contador, então ele perguntou qual é o contador, e o valor máximo também depende do contador, porque o valor máximo vai ser sempre o valor o que nós passamos mais o que existia no contador. Ok, então eu vou dar drop nisto aqui, vou executar, agora que eu fiz aqui alterações ao meu código, e vou chamar a função, tá? o procedimento. Executei, tenho aqui 2, vou selecionar a tabela do privilégio, aliás já tinha aqui vários, né? 1, 2, 3, 4, se eu agora puser aqui por exemplo 6, se eu executar, ele vai-me registar mais 6 e foi até aos 10, estão a ver? 3, 4, 5, 6, pronto. Então o que é que fica de TPC, para vocês pensarem? Ok, então imagina que não metias level e metias por exemplo privilégio, ok, ou mesmo em português nível, crias assim nível, tá? Só como exercício mesmo, e crias por exemplo os 3 primeiros. O que eu disse é que aqui não faz sentido que ele faça nível 11, nível 12, nível 13. Porquê? Porque na realidade ele não tem lá nenhum nível. Então é preciso trabalhar a pesquisa para garantir que na pesquisa é preciso contar, mas é preciso que haja também níveis, tá? Aqui em cima. Quando ele conta e quando ele faz o max, certo? Tem que ser com uma condição. Tem que existir lá nível. Portanto, então aqui estas funções têm que ser mudadas. Mas eu não vou mexer aqui, vou só executar isto para vocês verem onde é que eu quero, o que é que eu quero dizer. Isto não é propriamente nenhum erro, mas podia ficar melhor. Certo? Só isso. E agora vamos selecionar a tabela do privilégio e vejam. Portanto, ele manteve o level até ao 10 e depois aqui fez nível 11, 12 e 13. O que eu quero dizer que vocês podem explorar é que como não existe nível 1, o que eu queria era que ele não me metesse aqui um 11, mas que me escrevesse aqui um 1, certo? Isso influencia, sem dúvida nenhuma, a pesquisa que foi feita aqui em cima. Tá? Malta, uma vez mais, claro que sim, claro que as coisas na programação se tornam mais complexas, não são tão simples como isso, tornam-se mais complexas quando nós enriquecemos. Está mais rico, está mais construído. Então, com certeza tem mais código, se tem mais código fica mais complexo, mas não quer dizer que seja mais difícil, exige muita mais concentração da nossa parte. Pronto, então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam que uma vez mais eu vos disse que este vídeo tem 2 partes dentro do próprio vídeo, certo? Pronto, a primeira é onde eu vos mostro como é que a estrutura de repetição while do funciona, e depois decidi ir um bocadinho mais longe e garantir que ela funciona bem também e é dinâmica, certo? Quando eu quero usá-la num procedimento. Está bem? Pronto, era um bocadinho isso que eu vos queria mostrar aqui. Então, não se esqueçam que vocês no final deste vídeo devem ser capazes de utilizar a estrutura de repetição while do e carregar uma tabela com valores de forma automática. E o procedimento que utilizamos foi este. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.